A Rússia acusa os Estados Unidos de não conseguirem seguir, cito, os acordos e entendimentos alcançados no Alasca. Houve uma proposta no Alasca, mas não houve acordo. Se tivesse havido um acordo, já teríamos o fim da guerra. O Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que a Ucrânia está vencendo a guerra. Zelensky está se saindo bem e mantendo a posição, acrescentou Donald Trump. Não houve nenhum acordo em Anchorage entre Trump e Putin, finalizou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Albert. Em apenas um dia, Washington fez mudanças bruscas e declarou que é preciso apoiar a Ucrânia imediatamente e exercer máxima pressão sobre a Rússia, pois neste momento a Ucrânia criou uma situação decisiva na linha de frente. Além disso, os americanos notaram que a Ucrânia decidiu derrotar a Rússia não na linha de frente, mas profundamente na retaguarda, e isso já está trazendo resultados. Além disso, ficou claro que isso corresponde a um objetivo específico, a doutrina militar ocidental. Nesse contexto, Volodymyr Zelensky anunciou uma operação devastadora na Crimeia que forçará Vladimir Putin a buscar a paz. E insinuou que essa estratégia de máxima pressão sobre a Crimeia foi acordada naquela mesma cúpula do G7 na França. E de repente, hoje ficamos sabendo que a bandeira ucraniana foi hasteada no Restinga de Kimburn, os russos começaram a retirar suas tropas de toda a Crimeia. Corte de energia e as chamadas autoridades da Crimeia interromperam o transporte ferroviário com a Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia está passando pela fase de negação em relação ao apoio de Donald Trump, na esteira do que disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Hoje, no Kremlin, foi declarado que Vladimir Putin, cito, se recusa a acreditar que Trump apoiou os ataques ucranianos no interior da Rússia. Ao mesmo tempo, a OTAN destacou claramente que sim, a Ucrânia realmente conseguiu criar uma janela de oportunidades na guerra contra os russos, mas essa janela não ficará aberta para sempre. E essa oportunidade deve ser aproveitada o quanto antes. Para que ela não se perca, agora mais do que nunca, é essencial que todo o Ocidente pressione Moscou ao máximo. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos da América utilizou pela primeira vez em exercícios militares navais os drones marítimos ucranianos Magura, que na época atacaram a ponte da Crimeia e a frota do Mar Negro da Federação Russa. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. E também siga meu canal no Telegram, Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Essa foi a introdução, agora vamos analisar tudo e organizar essas notícias, porque todas elas, é claro, estão interligadas. Então, a administração do presidente americano Donald Trump conseguiu em apenas um dia chocar os russos e, para ser honesto, também os ucranianos. Lá, finalmente, pela primeira vez, foi declarado abertamente que não existe nenhum espírito de Anchorage, sobre o qual os russos vinham repetindo há quase um ano. E, na verdade, Donald Trump e Vladimir Putin não chegaram a nenhum acordo no Alasca em agosto do ano passado. E esses são os reconhecimentos públicos de toda a administração de Donald Trump. Indicam que a situação está mudando drasticamente a favor da Ucrânia. E claramente algo está acontecendo nos bastidores. E existem certos acordos secretos que foram alcançados exatamente na cúpula do G7 em Evian, uma semana atrás. Mas vamos por parte. É óbvio que, após a cúpula do G7, as posições de Trump e sua equipe, pelo menos publicamente, em relação à Ucrânia, realmente mudaram. E isso, é claro, só aconteceu graças às ações das forças de defesa da Ucrânia, que estão atacando massivamente no interior da Rússia e, neste momento, estão isolando a Crimeia. Anteriormente, soube-se que, durante um jantar com Volodymyr Zelensky, Donald Trump disse a ele que estava profundamente impressionado e cheio de entusiasmo em relação à campanha ucraniana de ataques a alvos no interior da Rússia. Por isso, Trump aconselhou Zelensky a agir com mais ousadia. Porque Trump respeita princípios, paz através da força. Se a Ucrânia pode mostrar força aos russos, Trump acredita que isso não só é preciso, mas absolutamente necessário. E isso foi só o começo. Tenho certeza de que todos vocês ouviram isso, mas foi apenas o começo. No Departamento de Estado dos Estados Unidos declararam que acreditam que a Ucrânia está em uma posição que permite dizer que tem vantagem na guerra contra a Rússia.
Foi o que afirmou o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Jeremy Levin. Segundo ele, a Ucrânia continua trabalhando para consolidar uma nova fase da guerra e atualmente está em uma posição de vencedora. E a seguir, sua citação: "No momento, estamos em uma posição em que a Ucrânia realmente está vencendo a guerra." O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos destacou a mudança em relação aos anos anteriores. Ele afirmou que antes os militares ucranianos aguardavam o inverno quando o exército russo reduziria suas ações. Por isso venceram naquela época. Na URSS, eles entravam em uma fase ativa de seu lado. No entanto, agora, ao contrário, é justamente a Federação Russa que conta com a chegada do frio, enquanto a Ucrânia continua sua pressão em qualquer época do ano. Levin também lembrou que, mesmo em condições difíceis de inverno, a Ucrânia conseguiu mudar o curso dos acontecimentos e atacar instalações de infraestrutura no território da Rússia. Além disso, ele mencionou a possível revisão da política de sanções em relação ao petróleo russo. Por um lado, ele disse que, em princípio, o Estreito de Hormuz no Oriente Médio está aberto e, atualmente, não há escassez de petróleo no mercado mundial. Por isso, é possível reconsiderar novamente as sanções contra o petróleo russo e aplicar o golpe mais forte possível. Por outro lado, ele diz que as ações das Forças Armadas da Ucrânia lhes dão motivos para pensar que a imposição dessas sanções será apenas mais um golpe adicional na economia russa e, aliás, a Europa. Vamos fazer um pequeno parêntese lírico. A Europa também começou a agir ativamente. A França, por exemplo, hoje apreendeu mais um petroleiro da frota fantasma russa. E os britânicos, que também recentemente apreenderam um petroleiro semelhante da frota fantasma da Rússia, decidiram que poderiam simplesmente vender esse petróleo do navio apreendido, porque, de acordo com o direito internacional, esse petróleo é ilegal e, consequentemente, não pertence a ninguém. E eles dizem: vamos vender, ganhar dinheiro com isso, mas desculpe, vamos voltar ao Trump. Logo depois, literalmente algumas horas após o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos declarar que a Ucrânia está vencendo, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, avaliou positivamente as ações do presidente ucraniano Vladimir Zelensky na guerra contra a Rússia selvagem. Agora segue uma citação de Donald Trump. "De qualquer forma, ele está indo relativamente bem. Pelo menos ele está resistindo. Muitas pessoas estão morrendo dos dois lados, mas acho que ele está lidando bem com isso." Essa declaração foi feita por Trump em uma coletiva de imprensa com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. E Trump acrescentou que Zelensky é corajoso, destacando que ele tem, abre aspas, ótima tecnologia, ótimas pessoas e verdadeiros combatentes. Como vencedores. Você acha que o presidente Zelensky está vencendo agora? Bem, ele está indo muito bem. Não importa como vejam, ele está indo muito bem, está se mantendo. Muitas pessoas morrem dos dois lados, mas acho que ele está indo muito bem. Antes disso, lembro que Trump se encontrou com Zelensky na cúpula do G7 na França, embora muitos meios de comunicação dissessem que esse encontro nem aconteceria. E como contaram fontes do Financial Times, o presidente americano ficou extremamente impressionado e entusiasmado com os ataques ucranianos contra a Rússia e conversou longamente sobre isso com o presidente ucraniano. Isso realmente o impressionou. Ele disse: "Vocês conseguem fazer isso? Conseguem destruir a infraestrutura dos russos desse jeito e o Putin não pode fazer nada a respeito." Por isso, Trump aconselhou Zelensky a agir com mais ousadia em relação à Rússia. Por sua vez, os interlocutores da Bloomberg disseram que agora o presidente dos Estados Unidos e seu círculo acreditam que Moscou não conseguirá vencer no campo de batalha e que as posições de Kiev estão se fortalecendo. E foi depois disso que Zelensky declarou que receber a ajuda prometida pelos parceiros na cúpula do G7 permitirá que Kiev tenha apoio. Criar rapidamente condições em que a Rússia será forçada a escolher a paz. Ele também destacou que a operação das Forças Armadas da Ucrânia em relação à Crimeia, durante a qual a península é cortada do abastecimento vindo da Rússia, foi cuidadosamente planejada e deve pressionar Moscou. E a seguir cito Zelensky: "Nossa operação, em particular em relação à Crimeia, foi cuidadosamente planejada, e a forma como ela está sendo conduzida prova isso completamente. Se exatamente aquilo sobre o que concordamos com os parceiros no âmbito do G7 estiver disponível para a Ucrânia, e isso depende da decisão dos parceiros, criaremos rapidamente condições nas quais a Rússia será forçada a escolher a paz. Contamos muito com uma resposta positiva dos nossos parceiros. Eles sabem exatamente do que se trata.
Agora nossos militares estão destruindo nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia e no próprio território da Rússia tudo o que contribui para a guerra russa. Tudo aquilo que torna esta guerra e a agressividade russa possíveis. Ou seja, Zelensky acabou levantando um pouco o véu do mistério. Na cúpula do G7 em Evian, foi tomada exatamente a decisão de pressionar Putin por meios militares. Isso significa que a Ucrânia conseguiu convencer os parceiros de que se eles fornecerem ajuda suficiente de sua parte. E Donald Trump, desculpe, simplesmente não vai atrapalhar. Então as forças armadas da Ucrânia criarão por si mesmas as condições em que Vladimir Putin, armado, será forçado a buscar a paz. E ao que parece, o Ocidente concordou com tudo isso, e até mesmo Trump decidiu não discutir, dizendo que, olha, para Zelensky as coisas estão indo muito bem. Embora, lembro que em fevereiro de 2025 Trump declarou que Zelensky não tem cartas, a Ucrânia está perdendo, como é possível lutar contra uma Rússia tão grande e poderosa? Ele não entendia e agora diz, é surpreendente, mas as coisas na Ucrânia estão indo bem. Vladimir Putin, por sua vez, decidiu apresentar o crescente sucesso da Ucrânia em atacar instalações energéticas russas como um sinal de fraqueza de Kiev. Os russos ingênuos acreditam nisso e dizem: as coisas estão ruins para a Ucrânia na linha de frente, então decidiram aterrorizar a retaguarda. Mas aqui, para entender o que está acontecendo, é preciso ter um pouco mais de cérebro do que o russo médio. Segundo Vladimir Putin, à medida que a situação na linha de frente piora rapidamente, as forças ucranianas começam a atacar com mais força a infraestrutura civil. Putin também exigiu que o Ministério da Defesa e o governo da Rússia eliminassem totalmente as consequências dos ataques ucranianos. Mas a questão é que, pela primeira vez em toda a guerra, a Ucrânia recebeu carta branca total dos parceiros para agir contra a Rússia. Prestem atenção nisso. Quero destacar que, recentemente, as forças ucranianas aumentaram significativamente o número de ataques contra a infraestrutura militar e energética da Crimeia ocupada. Na noite de 21 de junho, drones atacaram um depósito de combustível em Kerch e o porto Kavkaz. Isso fica do outro lado, já em território russo, o que levou à paralisação total da venda de combustível na península e ao fechamento da travessia de balsa pelo estreito de Kerch. Na mesma noite, quedas de energia atingiram grande parte da Crimeia, incluindo Sevastopol, Alushta, Armiansk, Krasnoperedovodsk, Prikopsk e Dzankoy. Em seguida, na noite de 23 de junho, a subestação elétrica na Sosnaya 2, no distrito de Sovetsky, foi atacada, e na noite de 24 de junho, a usina termoelétrica de Balaklava, em Sevastopol, após o que a cidade ficou completamente sem energia. Também foram registrados danos na usina termoelétrica de Kerch, na subestação Zapadny Krim e na região do Monte Aipetri, onde está localizada a estação de radar das Forças Aeroespaciais da Federação Russa. E vale lembrar que, alguns dias antes, drones ucranianos atacaram o Centro de Comunicações Espaciais em Dubna, na região de Moscou. O que indica que, além de tudo, as forças de defesa da Ucrânia estão eliminando completamente também a chamada comunicação espacial dos russos. Quero destacar que é desta montanha Aipetri. Aqui está esta estação de radar. As forças aeroespaciais da Federação Russa tentaram bloquear o Starlink para as forças armadas da Ucrânia, e aquele centro de comunicação espacial em Dubna, na verdade, ajudava a criar uma espécie de versão russa do Starlink. Enquanto isso, as forças de operações especiais da Ucrânia anunciaram a destruição total da ponte ferroviária sobre o canal da Crimeia do Norte, perto da vila de Razdolnoye. Essa é uma artéria estratégica usada para o abastecimento das tropas na direção sul. Isso faz parte da campanha sistemática de isolamento da península da Crimeia. Bem, e hoje surgiram notícias que são simplesmente o principal sinal da retirada gradual dos russos. Hoje, sobre a restinga de Kimburn, a bandeira ucraniana trêmula. O vídeo da bandeira foi exibido pela Administração Regional das Forças de Defesa Territorial Sul das Forças Armadas da Ucrânia. Em seguida, a declaração deles. A bandeira azul e amarela na restinga de Kimburn apareceu como resultado de um poderoso ataque de fogo. As forças de defesa do Sul forçaram os ocupantes russos a recuar de suas posições. Está acontecendo a evacuação do pessoal sobrevivente. Os ocupantes estão abandonando suas linhas de defesa. Nós não vamos parar. Um dia nossos tanques finalmente chegarão a Dzankoy. Mais tarde, ficou sabido que as autoridades de ocupação da Crimeia anunciaram a redução do tráfego ferroviário com a Rússia.
Como declarou o chamado chefe da Crimeia, Sergei Aksenov, por decisão do quartel-general operacional, o número de trens que circulam para a península a partir da Rússia e de volta será reduzido pela metade, de 14 para 7 trens por dia. Mas, na verdade, nem mesmo esses 7 trens restantes da Rússia agora chegarão até Simferopol, Sevastopol ou Evpatoria. Não, agora absolutamente todos os trens vindos da Rússia vão chegar apenas até Kerch. E imediatamente vão dar meia volta e voltar para a Rússia suja e fedorenta. Além disso, os russos realmente estão fugindo da Crimeia. Claro, a propaganda russa diz que está tudo ótimo na Crimeia, que a temporada de férias está ótima, tudo maravilhoso. Essas afirmações sobre falta de gasolina são intriga da propaganda ucraniana. A Ucrânia está exagerando, não é verdade. Mas, na direção da chamada Ponte da Crimeia, imagens de satélite da Planet Labs de 24 de junho registraram um enorme acúmulo de carros de passeio. Os engarrafamentos se estendem por mais de 10 quilômetros desde o posto de controle antes dessa ponte até a região da vila de Ivanovka. Foi informado que cerca de 1.500 carros já estão tentando sair da Crimeia temporariamente ocupada. Os ocupantes fecham regularmente o tráfego nessa ponte que é estrategicamente importante para eles, devido ao funcionamento da defesa antiaérea ou à ameaça de ataques de drones marítimos. Ah, e sobre os drones marítimos. Durante os exercícios de abril nas Filipinas, que não foram anunciados e só agora vieram a público, os soldados das Forças Especiais Americanas usaram pela primeira vez drones marítimos contra um navio desativado, utilizado como alvo. Esse foi o primeiro teste de drones de superfície movidos a gasolina na região Indo-Pacífico, de embarcações não tripuladas da classe Magura, desenvolvidas na Ucrânia e usadas com efeito letal contra a frota do Mar Negro da Federação Russa. Sim, os drones navais ucranianos Magura agora estão sendo usados pelo exército americano. Os aparelhos Magura afundaram cerca de 10 navios de guerra russos da frota do Mar Negro da Federação Russa. Além disso, eles se tornaram os primeiros drones navais a atingir alvos aéreos. Nos modelos mais recentes podem ser instalados 2 mísseis. E foi assim que, em 31 de dezembro de 2024, exatamente com esse tipo de míssil lançado de uma dessas embarcações não tripuladas na região do Cabo Tarkankut, na Crimeia, um helicóptero russo Mi-8 foi abatido. Em maio de 2025, perto de Novorossiysk, um drone derrubou com um míssil um caça Su-30. O mais importante é que até os militares russos confirmaram essa informação. E nesse contexto, Vladimir Putin declarou novamente ontem que a Rússia está pronta para negociações com a Ucrânia, mas com base em alguns acordos míticos entre Donald Trump e Vladimir Putin, em Anchorage, no Alasca, em agosto do ano passado. Como vocês sabem, o Kremlin passou quase um ano garantindo a todos que supostamente Donald Trump teria chegado a algum acordo com Putin. A revelia da Ucrânia que existe um certo espírito de Anchorage, que existem alguns acordos secretos entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia e que só a Europa estaria atrapalhando, impedindo que se chegue a resultados nesse tal acordo secreto. Por quase um ano, os russos, é claro, não revelaram a essência desse acordo mítico. E hoje a administração de Donald Trump finalmente mostrou uma guinada definitiva em direção à Ucrânia. Não existe nenhum espírito de Anchorage. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou publicamente pela primeira vez que durante a cúpula no Alasca em agosto do ano passado não foi alcançado nenhum acordo entre os Estados Unidos e a Rússia em relação à Ucrânia. Como disse Marco Rubio, no encontro entre os presidentes dos Estados Unidos Donald Trump e da Rússia Vladimir Putin em Anchorage, foi discutida apenas uma proposta para encerrar a guerra, mas nenhum acordo foi alcançado. A seguir, uma citação de Marco Rubio. No Alasca não houve nenhum acordo. No Alasca foi feita uma proposta para acabar com a guerra, mas isso nunca foi um acordo. A Rússia está acusando os Estados Unidos de não cumprirem os supostos acordos que tivemos no Alasca. Não houve acordo no Alasca? Houve uma proposta no Alasca, mas não houve acordo. Se tivesse, a guerra teria acabado.
Como eu disse, o presidente está preparado e os Estados Unidos seguem prontos para atuar de forma construtiva, buscando um fim duradouro para a guerra na Ucrânia. E foi aí que os russos entraram em uma fase intensa de negação. No Kremlin, pediram para não acreditar na notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou o aumento da pressão militar da Ucrânia sobre a Rússia, incluindo ataques no interior do território da Federação Russa. Fontes informadas do jornal ucraniano Kyiv Independent e do jornal britânico Financial Times relataram isso anteriormente. E hoje, o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, declarou, cito, "Não se pode confiar na mídia ucraniana. Esse é o primeiro ponto. Segundo, recentemente ouvimos a declaração do Sr. Trump de que depois que terminar a situação deles com o conflito em torno do Irã, ele pretende novamente fazer esforços para resolver a questão ucraniana. Em Moscou, esperam a continuação desse diálogo com Washington." Você sabe, Peskov está certo. Donald Trump, após a guerra com o Irã, realmente voltou ao tema de encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas já não do jeito que os russos queriam. E em Moscou, como diz Peskov, esperam a continuação do diálogo com Washington, na esperança de que Steven Witkoff e Jared Kushner voltem a se encontrar com Kirill Dmitriev, enviado de Putin. Vão tentar novamente pressionar as posições da Ucrânia. Mais uma vez, Trump vai declarar que é preciso pressionar Kiev, e não Moscou. Mas não vai ser assim. As posições de Washington começaram a mudar. Agora, muito dependerá do comportamento da Europa daqui em diante. Mas em Moscou não aceitam essa realidade. E no Kremlin simplesmente não conseguem acreditar que Trump realmente pode não satisfazer o ego doentio de Vladimir Putin. No Kremlin, ainda esperam de alguma forma convencer Donald Trump a pressionar Kiev para parar os ataques ucranianos no interior da Rússia. Mas a Ucrânia não pretende parar seus ataques de longo alcance porque isso já é uma estratégia, nem é mais uma tática. O Wall Street Journal escreve hoje que, na Rússia, afirmam que os ocupantes estão avançando massivamente na linha de frente e que a Ucrânia não é capaz de vencer uma guerra de desgaste. No entanto, as ações recentes das forças de defesa da Ucrânia colocam essas palavras em grande dúvida. Afinal, drones de médio alcance se tornaram para eles a quintessência da nova guerra. Como afirmam os analistas da publicação, o principal objetivo de Kiev agora é derrotar a Federação Russa pela retaguarda, e não na linha de frente. Além disso, na doutrina militar ocidental, isso até tem um nome: interdição aérea. Então, a essência dessa doutrina é destruir, interromper, distrair e atrasar as funções de apoio que sustentam a linha de frente russa. Para isso, as Forças Armadas da Ucrânia, usando drones de médio alcance, atacam postos de comando, linhas de comunicação, depósitos de munição e combustível, centros de controle de drones, centros logísticos e forças de reserva. Paralelamente a isso, Kiev está aumentando o número de ataques em profundidade, ou seja, ataques contra alvos militares e energéticos no interior da própria Rússia. Como resultado, o Kremlin é forçado a tomar decisões difíceis sobre onde posicionar a defesa antiaérea e quais locais deixar desprotegidos. Como prova de que essa estratégia está funcionando, Zelensky afirmou recentemente que a Rússia realmente está tentando concentrar a defesa antiaérea em Moscou. Setores da linha de frente e instalações militares e energéticas em toda a Rússia e territórios ocupados da Ucrânia ficam desprotegidos. Quanto à linha de frente, as forças de defesa da Ucrânia também passaram a contar com mais drones de curto alcance. E o Instituto para o Estudo da Guerra observa que, de modo geral, isso proporciona um efeito operacional que não víamos antes nessa escala. Além disso, os analistas perceberam que, neste momento, Kyiv está passando por uma etapa intermediária no caminho para o objetivo de desocupar todos os territórios. Essa etapa intermediária é chamada de forma muito simples, é a desmilitarização. Da península da Crimeia anexada, que a Federação Russa usou todos esses anos para ataques aéreos contra a Ucrânia, treinamento de militares e abastecimento de seus grupos no sul, na parte continental da Ucrânia. Para realizar esse plano, os militares recentemente realizaram uma série de ataques às rotas logísticas na Crimeia, bem como à infraestrutura energética e aos sistemas de defesa aérea ao redor do Estreito de Kerch.
Quanto à frota do Mar Negro, as forças armadas da Ucrânia já haviam forçado os russos a retirar seus navios da Crimeia. E agora, para finalizar, vou citar o Wall Street Journal, que explica por que a equipe de Trump fez uma guinada brusca em direção à Ucrânia. Abre aspas. A Ucrânia agora tem vantagem e iniciativa sobre a Rússia no campo dos ataques de médio alcance. Isso aumenta os custos e riscos para o Kremlin, ao mesmo tempo em que enfraquece a posição de negociação da Rússia. Vou encerrar, amigos. Quero saber suas opiniões e conclusões. Escrevam nos comentários deste vídeo e inscrevam-se na minha comunidade exclusiva na plataforma Patreon, onde vocês podem apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube. E lá também existe uma comunidade fechada, onde discutimos vários temas que não aparecem aqui no YouTube, onde respondo às suas perguntas pessoais e onde podemos debater sobre diferentes assuntos. Além disso, estão previstos streams exclusivos lá, onde vamos conversar no formato de perguntas e respostas. Por isso, acesse o link na descrição deste vídeo e inscreva-se no Patreon. Se quiser apoiar o trabalho deste canal com uma contribuição única, isso também é possível. Todos os links e dados estão também na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e não se esqueça de curtir. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.